amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Você diz o quê? Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo amém. Sentemos um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Na semana passada, na liturgia, nós fomos exortados a buscar as coisas do alto, as coisas do céu, e não só a terrena, né? Tendo também uma nova relação com os bens materiais. Nessa semana, essa reflexão continua de certa forma. Jesus aqui nos convida nesse evangelho a juntar tesouros no céu. No céu, onde importa a juntar tesouros. Mas aqui Jesus dá um passo a mais, ele conta essa outra parábola do administrador fiel e prudente. Esse administrador fiel e prudente que está sempre alerta para servir quando o patrão chega, quando o patrão está em casa, mas também quando o patrão não está.
porque ele conhece a vontade do seu Senhor e mesmo quando o patrão não está, age de acordo com essa vontade. Continua fiel ao seu trabalho. Deus vê a gente o tempo todo, né, gente? Ele vê tudo o que a gente faz. Mas ainda assim, com o nosso Senhor vendo tudo o que fazemos, muitas vezes a nossa fidelidade a Ele fraqueja. E nós agimos de formas que nós sabemos que Ele não gostaria que nós agíssemos. A liturgia nos chama hoje de herdeiros. Fala que nós somos a herança de Deus, somos os herdeiros do Senhor. E como seus herdeiros, todos nós somos chamados a administrar bem os seus bens, a administrar bem o seu reino aqui na terra. Todos nós somos chamados a sermos esses administradores fiéis, bons, prudentes, que Jesus comenta no Evangelho. Deus dá essa missão para cada um de nós. Todos nós precisamos ser esses administradores da herança de Deus, de todas essas coisas boas que Ele nos dá. Que coisa nós temos que não foi dada por Ele? Me digam. Se até o ar que nós respiramos faz parte da herança do Senhor, se todos os bens que nós possuímos, se a família que nós temos, se as pessoas com quem nós convivemos, se o chão que nós pisamos, tudo foi dado pelo Senhor, tudo faz parte da sua herança. E nós somos chamados a administrar bem essa herança, na nossa família, trabalho, no nosso apostolado. A pergunta que não quer calar hoje: eu estou administrando bem as coisas que Deus me confiou? Estou cuidando bem das coisas que Ele me confiou? Estou cuidando com carinho, com zelo da minha família, do meu trabalho, das pessoas ao meu redor, dos meus amigos? Estou fazendo as coisas bem? Ou estou sendo como esse outro empregado que quando o Senhor sai, ou quando eu acho que Ele não está me vendo, apesar de Ele estar me vendo, age de maneira bem diferente do que Ele gostaria, né? Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Aqui no Brasil, na nossa cultura, celebramos os nossos pais e estamos falando então de pessoas a quem muito foi confiado. Muito foi confiado aos pais. E é assim que termina o Evangelho de Lucas. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aos pais foi confiado aquilo que existe de mais sagrado nessa vida, que é a vida mesma. Aos pais foi confiada a vida dos seus filhos, a vida humana. É o que tem de mais sagrado, humanamente falando. Na vocação matrimonial, que nós estamos celebrando então neste mês das vocações, nessa segunda semana, a família, nós vemos que essa vocação é muito exigente. Muita gente me fala assim, né? E fala para os padres, que admira os padres pelos sacrifícios que eles fazem, né? Pelos sacrifícios que os padres fazemos. E é verdade, é muito sacrifício na vocação sacerdotal. Mas na vida matrimonial tem tanto sacrifício quanto. São sacrifícios diferentes, né? São diferentes, mas tão exigentes quanto. E os pais têm que fazer muito sacrifício ao longo das suas vidas. Fazem tanto sacrifício, ou pelo menos deveriam fazer, tanto sacrifício quanto os padres. Porque cuidar de verdade de um filho exige muita entrega. Muita entrega. Já passamos daquela fase da nossa cultura que a gente achava que o pai era só o sustento material da família, né? Não é só o sustento material, não. Ser pai é dar o sustento, mas é também dar o afeto que o filho precisa, porque o filho precisa tanto de amor quanto de comida, e às vezes até precisa mais de amor do que de bens materiais, precisa mais de amor do que de brinquedo,
precisa mais de amor do que de roupa, sustento, afeto, a educação. A educação o filho aprende em casa, não na escola. Na escola também depois, mas em casa em primeiro lugar. O filho precisa receber do seu pai o respeito que uma criança precisa, uma criança não é adulta. Precisa receber a paciência do pai, porque o filho ao longo da vida vai aprendendo, e ele vai aprendendo olhando para o pai e para a mãe, obviamente, ou para quem faz o papel do pai e da mãe. Vai olhando para os adultos que cuidam dele. O pai muitas vezes precisa apertar o bolso, né? Deixar de receber coisas para si, de buscar coisas para si, para dar para o filho. Me digam, a vocação dos pais é muito exigente. E como sempre eu falo aqui, Jesus coloca o sarrafo lá no alto. Não é pouca coisa não que ele pede da gente. Pais, como vocês têm cuidado da administração desta herança, que é muito mais importante do que a herança material? Como vocês têm cuidado da administração dessa herança? O nosso pai fundador, o padre José Quentenich, dizia que o pai humano deve ser o reflexo de Deus Pai. Ainda mais exigente, né, gente? O pai humano, ou aquela pessoa que faz as vezes do pai, não precisa ser o pai biológico, né? Muitas vezes vai ser a mãe, muitas vezes vai ser o vô, vai ser a avó. Mas você que é pai aqui na Assembleia, eu estou falando para você. Você é chamado por Deus para ser o reflexo dele aqui na terra para os teus filhos. Quem tem filho pequeno tem muito chão pela frente ainda para aprender a fazer isso. Quem já tem filho grande também. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. É muito exigente. O filho aprende que Deus o ama quando entende que o pai o ama. Ou que os adultos que cuidam dele o amam. E isso é muito importante. Eu sempre falo isso para os pais no dia do batizado. Você quer que um dia o teu filho adulto tenha certeza que Deus o ama? Pois mostre então para o teu filho que você ama. Mostre com fatos, com gestos, com palavras, com abraços, com momentos de compreensão, com momentos de perdão. Você é o adulto da casa, o teu filho não. O teu filho não. Você é o adulto, você tem que ser o reflexo de Deus Pai. O nosso próprio pai fundador que tinha essas ideias, ele mesmo não teve pai. Foi filho de pai ausente. O seu pai nunca quis saber dele. Foi criado pela mãe nos primeiros anos, depois a mãe também não tinha condições financeiras de cuidar dele e foi deixado um tempo no orfanato, antes de entrar para o seminário. Uma pessoa que não teve pai e que sofreu todas as dificuldades de uma pessoa que não tem pai, porque não tinha para quem mostrasse para ele que Deus o amava, é a pessoa que falou isso. E foi a pessoa depois que aprendeu a ser pai de muitos, como sacerdote. Aprendeu a ser pai de muitas pessoas, o padre José Quentenich. Porque teve a experiência materna da Mãe de Deus. Foi ela que o salvou. Ele sempre falou isso, né? Foi ela, foi a experiência de filho com ela que o salvou. Pais aqui da Assembleia e também que vão nos acompanhar depois por esse videozinho, se façam presentes na vida de seus filhos. Não existe nada mais importante que você possa fazer nesta terra. Nada. Nada no teu trabalho, nada com os teus amigos, nada com o resto da tua família. Não existe missão mais importante do que essa. Foi essa a missão que Deus te colocou aqui na terra. A mais importante. Se façam presentes na vida de seus filhos. Isso é o mais importante. Mas aí que a porca torce o rabo, né?
cada filho precisa de uma coisa diferente. Tem filho que, por sua maneira de ser, vai precisar de mais abraços do que o outro filho. O filho mais dependente vai precisar de mais abraços do que o filho mais independente. O filho mais independente vai precisar de mais barreiras do que o filho dependente, né? De mais limites. E é aqui que está a grande missão do pai. Aprender a conhecer os seus filhos e aprender a entender o que cada um deles precisa para poder dar aquilo que o filho precisa. Tem filhos que vão ter mais problemas de saúde do que outros, então vão precisar de mais cuidado de saúde, de mais consultas médicas. Tem filhos que vão precisar ter uma atenção maior na educação, porque vão ter mais problemas na hora do aprendizado. E por aí vai. E os filhos que vão crescendo, cada etapa da vida é uma etapa diferente, também vão mudando de necessidades. O pai presente entende isso. O pai presente vai entendendo essas necessidades e vai cuidando dessas necessidades. Da mesma maneira como Deus olha para cada um de nós e cuida da necessidade de cada um. Talvez os pais que já têm filhos grandes e que talvez fizeram grandes besteiras na relação com os filhos, possam até sentir um pouco de remorso, né? Ao escutar palavras assim. Nunca é tarde. Nunca é tarde para reatar a relação com os filhos. Talvez o filho adulto já nem queira mais a relação com o pai. E tá certo, a gente tem que respeitar isso. Mas ainda assim é possível se fazer presente. Uma mensagem, uma carta, um pedido de desculpas, um vamos conversar, já faz a diferença. As nossas famílias, muitas delas, sofrem com essas divisões entre pai e filho. É uma grande tristeza, não só para nós, mas também para Deus, eu tenho certeza disso. Mas nunca é tarde. Nós estamos no ano da esperança. A esperança nunca decepciona. Não percam a esperança na família de vocês, nos filhos de vocês, nem nos pais de vocês. A carta aos Hebreus, na segunda leitura, nos apresentava essa ideia de Abraão, que foi o nosso pai na fé. Quantas vezes a carta aos Hebreus falou, foi pela fé que Abraão fez tal coisa. Foi pela fé que ele obedeceu a ordem de Deus de sair da sua terra e ir para uma terra estrangeira. Foi pela fé que ele habitou ali. Foi pela fé que ele teve filhos, mesmo com a sua mulher estéril. Foi pela fé que ele ofereceu Isaque em sacrifício. Foi pela fé que ele morreu e que também todos os seus filhos morreram. Foi pela fé. Só um homem de fé é capaz de ser pai, de verdade. Só um homem de fé. Um homem que tem fé em Deus, um homem que tem fé na vida, um homem que tem fé na sua família. Um homem que tem uma relação de filho com relação a Deus. Esse é um homem de fé, que aprendeu que é filho de Deus e que, portanto, Deus o chama para ser pai diante dos homens, diante de seus filhos. Pais, cultivem a fé. Essa é a missão que vai junto com o ser transparente de Deus. Só um homem que cultiva a fé é capaz de ser esse representante de Deus na vida, na família. A homilia já está longa, mas pais, valem a pena vocês lerem um pouquinho a biografia do João Luiz Pozobon, o nosso diácono. Passem ali embaixo e vejam na ermida ali o cartaz com a vida dele. Pai de 7 filhos e está prestes a ser declarado um dia beato e santo pela igreja. Já foi declarado venerável. Um pai que é homem de fé, um pai que é filho de Deus, um pai que aceita e cumpre essa missão de ser representante de Deus aqui na terra, pode ser santo da mesma maneira como ele foi. Que a nossa mãe aqui no santuário, na força da aliança de amor, ajude vocês, pais, a cumprirem essa missão tão bonita e tão exigente que Deus deu para cada um. Que Deus abençoe as nossas famílias.